Bom dia, irmãos. Bom dia também para os nossos amigos que acompanham essa live da igreja em Curitiba, todos os sábados às 10h05, né? Para ser mais exato. Graças ao Senhor, estamos mais uma vez aqui para transmitir a palavra do Senhor e também encorajar os irmãos nesse momento de isolamento, de distanciamento pessoal, né? Graças ao Senhor, essa situação provém do Senhor, Ele permitiu que isso acontecesse para com a sua igreja, para nos preparar, irmãos, porque na verdade isso já é um começo da resposta de oração nossa. Eu creio que muitos irmãos têm orado pela vinda do Senhor, e então o Senhor já começou, já deu o ponto de partida, né, com essa pandemia. Não é uma coisa fácil, é uma coisa inusitada, nunca nenhum de nós passou por isso, e não só nós estamos passando, mas é o mundo todo, irmãos, está envolvido, está debaixo dessa pandemia. Por um lado é o julgamento de Deus a todos os homens, mas nós estamos embaixo da graça e do cuidado do Senhor. Gostaria de encorajar os irmãos com uma palavra do Senhor. A palavra de encorajamento está em João capítulo 16, é o versículo 33. São as palavras de despedida de nosso Senhor para com seus discípulos, e Ele encoraja os discípulos com essa palavra. Evangelho de João, capítulo 16, versículo 33, nos diz assim: o Senhor falou, palavras do Senhor Jesus para nós: estas coisas vos tenho dito, para que tenhais paz em mim. No mundo passais por aflição, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Louvado seja o Senhor. Quero encorajar os irmãos a ter bom ânimo nesse momento. Tenha a tua vida diante do Senhor, busque mais o Senhor nesses tempos de isolamento, tenha calma, paciência. Nós vamos ter agora, logo após, a palavra do irmão Bruno. Ele vai falar a nós, mostrando orientação do Senhor, orientação também médica para a igreja. Ainda não chegou, infelizmente não chegou a hora de nos reunirmos presencialmente, mas vamos ter bom ânimo, ouvir a palavra dos irmãos, seguir a palavra de perto do ministério. Temos sábado, hoje à noite, mais uma palavra do nosso irmão Ezra, e amanhã de manhã vamos partir o pão. No domingo pela manhã vamos ouvir mais uma palavra através do irmão Pedro Dong, e também vamos continuar firmes nas nossas reuniões ministeriais no sábado, e quero encorajar os irmãos a desfrutar o alimento diário. É a palavra que nos vincula, e toda a palavra de sábado e domingo do irmão Esdras e do irmão Pedro estão baseadas no alimento diário. Então encorajo os irmãos a invocar o nome do Senhor, orar e ler a palavra, manter firme-se no relógio de oração, orar com a família e buscar diante do Senhor cada dia mais o encabeçamento do Senhor. O encabeçamento do Senhor significa a ordem do Senhor, começando pela nossa casa, começando pelo nosso bairro, começando pela nossa cidade. E o Senhor, é esse o trabalho do Senhor, de encabeçar todas as coisas, ordenar todas as coisas. Essa pandemia já é um início. O Senhor está preparando o seu povo. Nós estamos, nesse momento, sendo aperfeiçoados pelo Senhor, e também nos preparando para a vinda do Senhor, e Ele irá nos inserir completamente nele. Então encorajo os irmãos com essa palavra: tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. O Senhor venceu, e aquele que venceu está em nós. Ânimo, o que é o ânimo? O ânimo é o impulso vital para continuar a caminhar. É a força que nos permite continuar a crer em meio a incertezas e dificuldades. Irmãos, eu desfrutei muito. Chegou essa semana o Jave, é maravilhoso. Eu encorajo
vá atrás do seu. Se você tem assinatura, desfrute, é muito rico. Eu falo de coração, porque eu desfruto, me encoraja, me fortalece. E além de tudo, nós temos todos os dias o alimento diário. E eu, mais uma vez, encorajo os irmãos, ó Senhor Jesus, a invocar o nome do Senhor, e assim seremos salvos e continuaremos até que o Senhor venha. Jesus é o Senhor. Agora eu vou passar a palavra para o irmão Bruno e posteriormente o irmão Rafael vai trazer a mensagem dessa semana, da primeira semana do alimento diário, a minha graça te basta. E lembre-se, irmãos, a graça do Senhor nos basta. Jesus é o Senhor. E hoje também nós queremos lembrar os irmãos das ofertas desse final de semana, é para a África. No decorrer da live, nós vamos apresentar o número das contas para as ofertas para a África, os nossos dízimos, nossas ofertas, apesar de nós não estarmos juntos, mas as despesas continuam acontecendo, né? Os nossos locais de reuniões, aluguel, luz, água, e, enfim, e todas as coisas, e o auxílio que enviamos aos irmãos do exterior e os missionários. Jesus é o Senhor, irmãos, somos um. Para frente nós vamos, até que o Senhor volte. Jesus é o Senhor. Bom dia, irmãos. O Senhor nos dê visão para nós podermos ver essa situação com clareza, com o nosso espírito avivado. Eu gostaria de explicar para os irmãos o posicionamento do governo, para todos nós podermos ter discernimento sobre isso. E o governo tem dito agora que as medidas de afastamento das pessoas precisam ser flexibilizadas. Então, eu gostaria de explicar isso para que os irmãos possam entender. Todos os lugares em que a transmissão do vírus, do coronavírus, da pandemia, ela está assim, não está acelerada, não está em crescimento mais, por causa da economia, porque as pessoas que ficam em casa, elas empobrecem, podem passar bastante dificuldade. Então, é necessário que se tente uma maneira de voltar a trabalhar. Mas essa volta ao trabalho, ela necessita ser feita de uma forma que a transmissão não volte a crescer novamente. Se a transmissão volta a crescer, o único recurso que existe até que a vacina possa voltar aparecer aí e ser distribuída para todos, o único recurso que existe é voltar a nos isolarmos. Então, é necessário nós entendermos que o governo pedir para flexibilizar o isolamento não é uma palavra dizendo assim que não, o vírus foi embora, o vírus não está mais aí, ele não está mais oferecendo perigo para nós. Isso, infelizmente, está longe de acontecer. Então, é necessário que qualquer
volta que a gente faça, se no nosso trabalho a gente vai voltar a trabalhar. E também, né, na questão que os irmãos estão orientando a gente, que a gente não volte a se reunir presencialmente. Esse discernimento dos irmãos é do Senhor, porque quando a gente para a Organização Mundial de Saúde, ela esclarece, ela está colocando que para que não aconteça a transmissão, é necessário que a gente mantenha uma distância de 2 metros das pessoas para não transmitir pelo ar. E também que a gente higienize a mão para que a gente não transmita pela mão, colocando a mão no nosso rosto. Então, essa é a transmissão do vírus, né? Eu queria que os irmãos pegassem uma fita e medissem 2 metros, para poder entender qual que é essa distância 2 metros. Para que os irmãos possam entender que é uma distância grande comparado à nossa tendência de estar com as pessoas, não é? E quero dizer também que se a gente se reunisse e a gente resolvesse, por exemplo, cantar, quando a gente canta, a gente emite a umidade da nossa voz mais longe, né, do que quando a gente fala. Então, 2 metros também provavelmente não seriam suficientes. Então, a reunião ela ainda não é uma coisa praticável para nós no nosso sentimento de não transmitirmos essa doença. Essa doença ela não deve ser transmitida, né? Se ela for mais transmitida, ela tem causado muito sofrimento e mortes, e a gente não deve. Então, eu peço ao Senhor que todos nós tenhamos discernimento, tenhamos visão, uma visão no Espírito, tenhamos um coração de obedecer e de ter alegria e paz no Senhor. E agradeço aos irmãos pela oportunidade de estar aqui com os irmãos e compartilhar com os irmãos. Obrigado, irmãos. Louvado seja o Senhor, um bom dia a todos. É uma satisfação estar aqui podendo compartilhar da palavra do Senhor com os ouvintes. Então, eu estou aqui para falar sobre a mensagem dessa semana, que nós desfrutamos do nosso alimento diário. Nós estamos iniciando um novo alimento diário essa semana, cujo título é A Minha Graça Te Basta. E nós estamos na semana número 1, cujo título da mensagem é O Ministério que eu recebi do Senhor Jesus. Para iniciar, eu gostaria de convidar os ouvintes a desfrutar de 2 versículos comigo. Então, eu vou convidá-los a pegar a Bíblia e vamos desfrutar de Atos 20 e 24.
que diz: porém, em nada considero a vida preciosa para mim mesmo, contanto que complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus para testemunhar o evangelho da graça de Deus. Vamos desfrutar também de 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 6. Esses são os versículos chave dessa mensagem de hoje. 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 6. O qual nos habilitou para sermos ministros de uma nova aliança, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. Amém. Então, irmãos, essa mensagem, ela enfatiza 2 pontos principais. O primeiro ponto é que, para que nós possamos entender e viver a realidade desse título, ou desse versículo, né, aqui é Paulo, né, em Atos 20 está Paulo falando para os presbíteros de Éfeso. E aqui, né, ele fala no sentido de que, vamos voltar ali em Atos 20, 24, só para desfrutar desse versículo, mais o versículo-chave da mensagem. Senhor Jesus. Atos 20, 24. Paulo falando em Mileto aos presbíteros da igreja em Éfeso, né? Então aqui, para que possamos viver a realidade disso, né, que Paulo aqui fala, porém, em nada considero a vida preciosa para mim mesmo, contanto que complete a minha carreira. Paulo aqui ele tem 2 objetivos principais de vida dele, né? Completar a carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus para testemunhar o evangelho da graça de Deus. Paulo aqui mostra que ele tem um compromisso, né, em pregar o evangelho da graça de Deus. O que é o evangelho da graça de Deus? O compromisso, é a palavra de Deus. Então Paulo tinha um compromisso com a palavra. Para que nós entendamos e possamos viver a realidade dessa palavra, então nessa semana nós vamos desfrutar da importância da palavra, vamos ver alguns aspectos da palavra de Deus para nós. Essa é a primeira parte da mensagem. E a segunda parte da mensagem, nós vamos ver o que Deus realmente pretende fazer com o homem, até onde Deus quer levar o homem, né? O homem que desfruta de Deus, que vive na presença de Deus, um homem que nega a si mesmo, um homem que vive a salvação completa em todos os seus aspectos, até chegar ali no ápice, que é a glorificação. Deus tem um plano para esse homem, para essa pessoa que se submete a esse processo. Então a mensagem vai dividir nesses 2 pontos. Primeiro falando da palavra e em seguida mostrando o plano de Deus, o plano original de Deus, que foi desvendado para nós recentemente através da palavra profética, que tem chego para a igreja. Graças ao Senhor. Então, no primeiro ponto, entrando aqui com respeito à palavra, a gente vê que se nós pegarmos a palavra em si, o papel preto, o papel branco na tinta preta, fica difícil fazer alguma coisa. Nós, pegando ele dessa maneira, nós podemos até entender a palavra na nossa mente, mas nós precisamos de ter ação. Né? Então, o primeiro ponto crucial para nós entendermos essa palavra é perceber que nós precisamos ter experiência com a palavra. Essa palavra precisa ser, a palavra que tem chego para nós, a palavra de Deus que tem chego para nós, ela precisa ser experienciada, não apenas ser entendida, mas nós precisamos experimentar, nós precisamos aplicá-la no nosso viver diário.
Então, é claro que nós precisamos conhecer, porque essa palavra precisa ser como o Paulo fala, né? O ministério dele é pregar a palavra de Deus, né? Pregar. Então, essa palavra precisa chegar às pessoas. Então, um ponto também, nós precisamos conhecê-la. Como eu vou falar de algo que eu não conheço? Né? Se eu falo de algo que eu não conheço, tende a eu não passar uma verdade. Então, se eu não passo uma verdade, isso não vai entrar na pessoa, as pessoas não vão crer. Então, a prática do nosso ler a Bíblia regularmente, diariamente, constantemente, isso não pode nos deixar, né? Nós temos que ter essa prática de estar sempre ali folheando a Bíblia, lendo a Bíblia, conhecendo a palavra em profundidade, conhecendo do início ao fim, né? Conhecendo o que a palavra de Deus fala para nós, o que o Senhor tem a dizer, né? Os fundamentos da Bíblia. O segundo ponto também, nós precisamos saber né, expor essa palavra, né? Nós temos que saber expor, principalmente no aspecto de que nós precisamos lidar com a palavra de Deus no Espírito. Nós precisamos exercitar o nosso espírito. Nós não podemos, né, de preferência, quando nós vamos à palavra do Senhor, que nós possamos invocar o nome do Senhor, exercitar o nosso espírito, para que essa palavra realmente possa entrar, misturar o espírito que está na palavra com o nosso espírito, e isso fica fixo em nós, né? Senhor Jesus. E também estar sensível ao guiar do Espírito, né? A palavra, ela é Espírito e ela é vida. A palavra, ela é viva, né? A palavra não é estática, morta, ela é viva. Então, muitas vezes, essa palavra ela quer nos conduzir, nos levar para cá, nos levar para ali, nos fazer parar, aquietar, nos aquietar na presença do Senhor, ouvir o falar, o cicio tranquilo do falar do Senhor. Então nós precisamos estar, né, sensíveis a isso também, né? E sem conhecer a palavra de Deus, fica um empecilho para Deus falar conosco, né? Se nós não conhecemos, é difícil, né, Deus se comunicar conosco. Então, a palavra de Deus, nós precisamos atentar nesses pontos todos, né? Tá sempre, mas principalmente no sentido de que ela precisa ser vivida no nosso dia a dia. A palavra precisa ser aplicada na nossa vida diária. Nós, graças ao Senhor, vivemos na vida da igreja. Graças ao Senhor, o Evangelho um dia nos alcançou, nós cremos na pessoa e na obra do Senhor Jesus Cristo e nós somos introduzidos na igreja. E a igreja tem aqueles aspectos, né, os aspectos do viver da igreja, né, que é um aspecto social, tem o aspecto familiar, tem o aspecto das reuniões e tem as lutas espirituais, né? Então, a palavra precisa entrar em todos esses aspectos. A palavra precisa estar em todos eles, né? E principalmente hoje, devido ao momento que a gente vive, e não só por ser devido ao momento que a gente vive, mas por ser crucial, nós precisamos viver a realidade da palavra na nossa casa, com os nossos familiares, né? Muitas vezes a gente tem um grande desfrute, ou é muito útil ao Senhor fora de casa. E na nossa casa, que é ali naquelas pessoas que o Senhor confiou para nós, para que nós cuidarmos, né, da esposa, do marido, de filhos, nós somos negligentes com respeito à palavra de Deus. E nós sabemos que transformação, só a palavra de Deus que consegue, é só Deus que consegue transformar. Então nós precisamos ter a prática de viver a palavra de Deus, começando do nosso lar, começando dali. E aí, a partir daí, nós podemos viver a palavra do Senhor no nosso trabalho, né, viver nos nossos relacionamentos sociais e nas lutas e batalhas. Mas a palavra que tem chego para nós, ela é uma palavra vivenciável, né? Uma palavra possível, né? Senhor Jesus. Então, e também, em termos de significado, tem dois, podemos dizer que a palavra, né? A palavra no português é palavra, no português. Palavra
é palavra. Deu para entender já, né? Mas no grego, a palavra tem dois significados no grego. Então, a palavra tem aqui, nesses dois sentidos. Um sentido de palavra é a palavra como logos. Essa palavra como logos, ela é uma palavra estática. Ela é uma palavra que fala sobre as verdades fundamentais, as verdades básicas do viver cristão. São aquele alicerce, né? Quando a gente vê nas construções, né, quando vai levantar um sobrado, um edifício, precisa, né, para que esse edifício suporte as intempéries, a chuva, o vento, a força da natureza, para que ele não desabe, precisa ter uma fundação sólida, precisa de uma boa fundação, né? Essa fundação que vai sustentar esse edifício ao longo do tempo, né? No viver espiritual nosso é a mesma coisa. Nós cremos, nós temos a nossa fé, mas essa nossa fé, ela precisa ser sustentada por uma base. Então, a palavra logos, essas são as verdades fundamentais da Bíblia, né? Ela sustenta a nossa fé. E tem também a palavra rema, que é a palavra instantânea, né? Essa palavra rema que satisfaz a nossa necessidade imediata, que mata a nossa sede, né? Ali, ao longo do dia, surge uma insegurança, um medo, um ataque, uma coisa negativa. Nós precisamos da água do Espírito, nós precisamos de matar nossa sede. Então nós tocamos nessa palavra, no aspecto de rema, e ela vem nos socorrer naquele momento, né? Uma explicação assim prática é como se fosse assim, a palavra logos fosse a água ali represada na caixa d'água, né? Na caixa d'água ali no teto da casa ou do edifício. Então aquela água represada na caixa é como se fosse uma palavra logos, as verdades fundamentais, básicas que estão ali, né? Ela está ali, mas ela não é tão acessível assim, né? E a palavra rema é aquela palavra já que é a palavra que quando eu sinto, quando eu tenho necessidade, quando eu sinto sede, que eu quero tomar água, que eu tenho que lavar uma louça, é a água que eu preciso para agora, imediato. Então eu abro a torneira e eu desfruto daquela água ali prontamente. Então, como logos é essa palavra fundamental, e como rema, essa palavra prática, a palavra rápida, instantânea, né? Tem dois versículos que a gente pode desfrutar que também registra isso, dá para comparar um e o outro. No Evangelho de João, capítulo 1, versículo 1, a gente pode desfrutar. Evangelho de João, capítulo 1. Ó Senhor Jesus, Senhor Jesus. João 1,1 diz, né, que no princípio era o verbo, era a palavra, e o verbo estava com Deus, e a palavra estava com Deus, e o verbo era Deus, a palavra era Deus. Aqui a gente vê a palavra logos, né, um fundamento, né, e agora a gente pode também desfrutar da palavra como rema em João 6,63. João 6,63 fala, o Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu vos tenho dito são Espírito e são vida. Então aqui a gente já desfruta de uma palavra como rema, né? Uma palavra acessível, instantânea, né? Louvado seja o Senhor. Ó Senhor Jesus. Irmãos, nós estamos nesse tempo de pandemia. Nós estamos impossibilitados de nos reunir presencialmente, né? Acabamos de ver uma fala aqui do irmão Bruno, médico, nos orientando a ter paciência,
a continuar nos reunindo à distância dessa maneira, cuidar da nossa segurança, né? Cuidar da segurança principalmente dos irmãos, cuidar dos irmãos. E nós vamos, graças ao Senhor, o Senhor vai nos sustentar e vamos continuar nesse caminho, né? Até ver oficialmente, né, segundo a orientação dos irmãos responsáveis da área médica, quando é o momento apropriado. Mas o Senhor não tem nos deixado só. O Senhor tem possibilitado muita comida para nós, muita palavra, muito alimento para que nós não desfaleçamos e continuemos firmes, né, fortes e firmes. Então, na verdade, irmãos, nós temos recebido as mensagens regulares. Nós temos a mensagem aqui do sábado de manhã da igreja em Curitiba com respeito à palavra da semana. No sábado à noite temos recebido uma mensagem do irmão Essa da Estância, no domingo da manhã o irmão Pedro. Mas além dessa nós temos recebido bastante palavra, bastante mensagem a gente tem recebido. Então é maravilhoso, nós temos que comer. A palavra nos dá vida. Mas nós não podemos perder o foco de que é aqui, no alimento diário, que está o nosso prumo. Não percamos esse prumo. É o alimento diário que tem nos alinhado. O alimento diário ele tem tanto a palavra rema, que ele mata a sede. A gente de manhã você lê, ele te enche para você passar o dia, ou ele está na tua mão para você desfrutar ao longo do dia, como ele leva para a palavra logos. Né? O alimento diário ele faz esse papel duplo. Ele faz o papel de rema e nos conduz para logos. Então, irmãos, apesar, né, de nós termos muita palavra, muitas mensagens, não percamos, em hipótese alguma, o foco de que nós precisamos estar constantemente desfrutando do nosso alimento diário. Jesus é o Senhor. O outro aspecto da palavra é com respeito à natureza, né? Com respeito à natureza da palavra, nós vemos 2 pontos também, né? A palavra fundamental e a palavra profética. Então, com respeito à natureza, nós temos a palavra fundamental e a palavra profética. A palavra fundamental são, né, os fundamentos, esses alicerces, essa base. Por exemplo, a salvação completa do Senhor, a salvação que o Senhor Jesus proporcionou para nós, né? A morte na cruz do Senhor Jesus proporcionou, né, a morte e a ressurreição, proporcionou que, ao crer nele, nós pudéssemos desfrutar de redenção, de perdão de pecados, justificação, santificação e, por último, né, coroando tudo, glorificação. Tudo isso são verdades, tudo isso nos sustenta. Isso é a base da fé cristã, né? Lá no Antigo Testamento, a questão de que amarás o Senhor teu Deus acima de todas as coisas, não matarás, não roubarás, não adulterarás. Irmãos e ouvintes, essas pepitas, essas rochas, são a palavra fundamental, são os fundamentos que sustentam a fé cristã. Né? Então, ó Senhor Jesus, então, tem esse aspecto da palavra. Né? E esse aspecto precisa, nós precisamos, por isso, mais uma vez, né, eu falo, nós precisamos ler a Bíblia. Precisamos ler os livros espirituais, a Bíblia e os livros espirituais, para que nós possamos estar sempre com a nossa caixa d'água cheia, né? Cheia. Nós precisamos, a responsabilidade de manter a nossa caixa d'água cheia é nossa. Senão, corremos o risco de precisar imediatamente da palavra, do Espírito, e abrir a torneira e não vem água. Não vem porque nós
não enchemos, não mantivemos a nossa caixa d'água cheia. Então, essa é a nossa responsabilidade, a tua e a minha, de desfrutarmos dessa palavra fundamental que nos supre, que nos alimenta, que nos mantém, que ajuda a nos suportar situações difíceis como essa que nós vivemos hoje, de isolamento, de insegurança, preocupação com o futuro, o que vem pela frente, né? Então, e isso nós não podemos tomar isso, a palavra do Senhor, só para nós. Nós temos a apreensão e preocupação. Imagina as outras pessoas, né? Então, o Senhor Jesus é aquele que via as pessoas e se compadecia. Ele via as pessoas aflitas e se compadecia delas. Então, esse é o nosso papel também hoje, como ministros da nova aliança. O papel de nós cuidarmos, né? Atendei por nós, atendei por vós. Nós precisamos cuidar de nós, comendo e bebendo da palavra do Senhor, e precisamos proporcionar que as pessoas também desfrutem dessa palavra que verdadeiramente mata a sede e transforma as pessoas. Verdadeiramente, né? Senhor Jesus. Então, como o irmão Pedro falou outro dia, nós precisamos ter um espírito, né, de urgência, um espírito de urgência com respeito à volta do Senhor. Nós não temos tempo mais para viver de qualquer maneira. Nós não temos tempo, né? Como o irmão Luiz falou na abertura aqui dessa live, os sinais do fim dos tempos estão aí. Nós estamos vivendo já, nós estamos vivendo os sinais dos fins dos tempos. Agora, nós não podemos viver como se nada tivesse acontecendo, viver desapercebidos. Nós precisamos ser prudentes, né? Ó Senhor Jesus. Então, nós precisamos hoje pedir para o Senhor, que o Senhor nos dê um espírito de urgência, para que nós possamos estar vivendo e trabalhando para que a volta do Senhor aconteça o quanto antes, né? E nós também recebemos, não foi só o Paulo que recebeu um ministério de pregar o evangelho das insondáveis riquezas de Cristo. Nós também, esse ministério de pregar o evangelho da salvação e do reino, chegou para nós, chegou para a igreja. Esse ministério é meu, é teu, é de todos nós. Então, esse ministério, como todos os ministérios, ele precisa ser executado. Tem que ser executado. Precisa ser trabalhado, né? Senhor Jesus, que o Senhor tenha misericórdia de nós, né? E esse ministério está baseado, todo ele, na palavra de Deus. Então, mais uma vez, precisamos ter experiência com a palavra. E, em especial, precisamos nos apacentar, precisamos ter experiência de apacentamento. Nós precisamos nos preocupar. O negócio de Deus é com pessoas. A economia de Deus, o dono do ministério que foi delegado para nós, o dono se preocupa com pessoas. Então nós precisamos, ao desenvolver esse ministério, não nos esquecer de apacentar as pessoas. Precisamos apacentar, cuidar. Nessa época agora, nós precisamos nos lembrar de ligar para os irmãos, ligar para as pessoas que nós conhecemos, ver, socorrê-las, possibilitar que elas recebam a palavra fresca, os livros espirituais, fazer uma oração com as pessoas. Nós não podemos nos negligenciar nesse ponto. Precisamos pedir graça e misericórdia para o Senhor para que nós possamos desenvolver o nosso ministério de uma maneira prática, experienciável, na prática, né? Senhor Jesus. Ouvintes, a palavra que nós temos pregado, ela não é autoajuda, ela é uma palavra viva, ela é uma palavra eficaz. Nós estamos pregando o próprio Cristo. Então, vamos desfrutar de alguns versículos. Olha, João, vou de novo, eu já li, mas vamos ler novamente. João 1, fala: no princípio era a palavra, era o verbo, e o verbo estava com Deus. A palavra estava com Deus.
E a palavra era Deus, a própria palavra era Deus. Olha no 14 agora, João 1,14. E o verbo, e a palavra se fez carne. E a palavra, o verbo, se fez carne. E habitou entre nós, e veio fazer morada entre nós. Cheio de graça e de verdade. E vimos a sua glória, a glória como do unigênito do Pai. Nós vimos a glória do Senhor Jesus Cristo no sentido de unigênito, que ele era o Filho o único do Pai ali, antes. Mas depois, com a morte e ressurreição, ele se tornou o primogênito, né? Ele é o primeiro, ele é o nosso irmão. Nós somos membros, ao crer na pessoa do Senhor Jesus Cristo, nós nos tornamos membros da família de Deus. Nós temos o Senhor Jesus como nosso irmão mais velho, esse que cuida de nós. Então, é esse irmão mais velho que nós pregamos para as pessoas. Não é autoajuda, não é força do pensamento. Nós estamos levando o Deus que era a palavra, que se tornou carne, na pessoa do Senhor Jesus Cristo, e que se tornou o Espírito hoje. É essa palavra que nós estamos levando até os irmãos. João 5, versículo 39. Ali fala: examinais as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim. Aí, esse é o problema aqui, irmãos. Agora no próximo versículo, aqui no 40. Contudo, não quereis vir a mim para terdes vida. Olha, esse é um perigo, né? Essa palavra é uma palavra de alerta para nós. Muitas vezes, né, os homens, e nós, né, podemos cair nisso também, examina-se muito as Escrituras. Hoje em dia, com toda essa situação de medo, examina-se muito as Escrituras e tal, buscando um sinal, alguma coisa e tal, né? Mas muitas vezes não se exercita o Espírito, não ora, não busca uma luz, a direção do Espírito, não se busca isso, né? Então aqui é um alerta que não pode acontecer, né? Contudo, não quereis vir a mim para terdes vida. Ouvintes, vamos ao Senhor. Vamos ter comunhão íntima com o Senhor. Vamos separar um tempo diariamente. O tempo que você tem, separa, se aquieta na presença do Senhor. Vai ao Senhor. O Senhor, Ele quer dar vida. É gratuito, não tem preço. Vai ao Senhor. Ele quer você, Ele quer a tua companhia, Ele quer a tua presença. Ó Senhor Jesus. Aqui também, por último, aqui também um versículo muito bom, muito rico, que o irmão passou para mim, sobre a palavra, Hebreus 1:3. Esses versículos são maravilhosos, né, irmãos? Hebreus 1:3. Hebreus 1:3 que diz: Ele que é o resplendor da glória, olha que riqueza de versículo, Ele que é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas. Ouvintes, irmãos, aqui fala que com a palavra ele sustenta todas as coisas são sustentadas pela palavra. Então, é essa palavra que nós temos que vivê-la, que nós temos que experienciá-la. Senhor Jesus. Esse, então, é o aspecto da palavra no seu aspecto fundamental. A palavra, são dois aspectos da palavra. O aspecto fundamental, que esse que nós vimos agora, e tem o outro aspecto que diz respeito à palavra profética.
A palavra profética é uma palavra de revelação. Palavra de revelação, uma palavra de visão. E ela serve, né, para o suprimento espiritual diário, né? Essa palavra profética é uma palavra que vem falar das necessidades diárias nossas, né? Nós precisamos dessa palavra fundamental. Mas se ficarmos só na palavra fundamental, a palavra fundamental foi falada, vocês viram a riqueza que é, os fundamentos, aqui a palavra fundamental expõe o próprio Deus, expõe a economia de Deus, o plano de Deus está exposto na palavra fundamental. Então, ela é crucial. Mas se nós ficarmos somente na palavra fundamental, nós corremos o risco de não acompanhar aquilo que o Senhor está fazendo hoje, nesse momento, diariamente, porque o Senhor é dinâmico, o Senhor não é estático, ele é dinâmico. O Senhor está trabalhando o tempo todo, o Senhor está fazendo, está trabalhando. Jesus, ele não parava, ele não ficava fixo num lugar. Ele andava, ele ia ao encontro das pessoas, ele ia de lugar a lugar, ele caminhava. E a palavra hoje, ela está fazendo, as coisas estão acontecendo. Então nós temos que tomar posse da palavra fundamental, mas nós precisamos da palavra profética. A palavra profética é crucial para o avanço. A palavra profética ela é usada para conduzir o povo de Deus. Deus usa a palavra profética para direcionar a igreja, conduzir a igreja, para que nós tenhamos uma linha, um caminho e sejamos conduzidos para onde o Senhor quer que nós cheguemos. Da mesma maneira como era no Antigo Testamento, como Deus conduzia os israelitas. Ali os israelitas, Deus deu a palavra fundamental, deu os 10 mandamentos ali para Moisés. Ali, os 10 mandamentos eram a palavra fundamental, eles tinham a palavra fundamental, né? Como deviam se proceder, eles tinham isso. Mas sobre o povo pairava uma nuvem. Ó Senhor Jesus, pairava uma nuvem. E quando essa nuvem se movimentava, todos os israelitas levantavam acampamento e se movimentavam também. E essa nuvem, quando ela parava, eles paravam. Quando essa nuvem parava e eles armavam acampamento novamente, vinha Moisés, depois de ter comunhão com Deus, e falava essa palavra profética. A profecia que Deus falava para ele. Então, apesar de ter a palavra fundamental, Deus ainda liberava a sua palavra profética para Moisés, para que o povo não se conduzisse de uma maneira por caminhos que não fosse o caminho que Deus tinha designado para o povo. Então, a palavra profética ela é crucial e, graças ao Senhor, essa palavra tem chego para nós de uma maneira intensa, de uma maneira viva, de uma maneira rica, e nós temos desfrutado enormemente e pedimos, né, graças ao Senhor, que isso continue cada vez mais. Nós não queremos e não podemos ficar para trás. Nós somos ministros dessa nova aliança, nós temos que praticar a palavra e para isso nós temos que vivê-la, e para vivê-la de uma maneira onde nós possamos nos tornar úteis, nós precisamos estar atualizados com o que o Senhor está fazendo. Então, graças ao Senhor que hoje nós temos ao nosso dispor os livros espirituais para nos manter atualizados. Nós temos também outras ferramentas que estão disponíveis para nós. Nós temos a possibilidade de ir para o CEAP. No CEAP nós temos muito desfrute de palavra, nós somos treinados, capacitados, nós somos treinados a negar a vida da alma, porque nós precisamos pagar um preço, né? Nós estamos caminhando para a glorificação, mas para isso nós temos que passar pelos processos. E os desconfortos, os sofrimentos como esse que nós estamos passando agora, da pandemia, isso tudo nós temos que ter uma visão que isso tudo serve para o nosso crescimento, para gerar experiência em nós, amadurecimento em nós, né? Então, vamos aproveitar ao máximo as ferramentas que estão disponíveis para nós, né? Para desfrutar tanto dessa palavra no aspecto fundamental,
como no aspecto da palavra, nessa palavra instantânea, na palavra profética, a palavra de direção, de direcionamento para nós, né? Senhor Jesus. Então, fechamos essa primeira parte da mensagem, vamos entrar agora na segunda parte da mensagem. A segunda parte da mensagem aqui tem um convite, né, para todos nós, um convite maravilhoso para todos nós, que é para que nós participemos de Deus de uma forma mais intensificada. Né? Em Coríntios, ali, nas duas cartas que Paulo escreve para Coríntios, ele toca no ponto da glorificação, da glória. A glória é o resultado de tanto desfrutar da palavra de Deus, o acréscimo da palavra de Deus, e a perda do que é natural. Você perde tudo que é natural e se acrescenta aquilo que é divino e santo, e o resultado é que você chega no estágio de glória, que é o estágio final da salvação completa. E ali você tem a imagem e a semelhança de Deus, mas sem a deidade, né? Sem deidade. Então, ó Senhor Jesus. Então, nós veremos agora nessa segunda parte que esse é o plano de Deus para o homem. Né? Então vamos desfrutar aqui primeiramente de alguns versículos de 1 Coríntios que fala sobre que toca nesse aspecto da glória. Vamos primeiro 1 Coríntios 2:7. 1 Coríntios 2:7. Que diz: mas falamos a sabedoria de Deus em mistério, outrora oculto, a qual Deus pré-ordenou desde a eternidade para a nossa glória. Os mistérios de Deus que estavam ocultos, agora eles foram revelados com um intuito, né, da nossa glória. Senhor Jesus, ó Senhor Jesus, dá visão e revelação para nós cada vez mais, para desfrutar disso. Vamos desfrutar agora do capítulo 15, versículo 42. 1 Coríntios 15, 42. Que diz: pois assim também é a ressurreição dos mortos. Semeia-se o corpo na corrupção, ressuscita na incorrupção. Semeia-se em desonra, ressuscita em glória. Então, no final dos tempos, na volta do Senhor, os corpos serão ressuscitados em glória, né? Ali com a natureza de Deus. Senhor Jesus, essa palavra é uma palavra elevada, eu me sinto até assim, né? Mas o Senhor me escalou, então Jesus é o Senhor, eu vou prosseguir, mas às vezes eu me sinto até incapaz de levar uma palavra tão elevada assim adiante. Mas o Senhor me colocou aqui, vamos até o fim. Né? Mas é maravilhosa essa palavra de glória. E agora o versículo-chave, que é 2 Coríntios 3:8. O versículo-chave de toda essa revelação é 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 8, que diz... 2 Coríntios 3, 8. Três, 18. 2 Coríntios 3, 18. Que fala: e todos nós, com o rosto desvendado, contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na sua própria imagem, como pelo Senhor, o Espírito. Ó Senhor Jesus. Então o que fala aqui, irmãos? Que todos nós, primeiro que esse versículo fala, é nosso, é para nós, essa palavra é para nós, é para mim e para você. Então nós, com o rosto desvendado, sem véu nenhum, né, sem véu, desvendando, contemplando
como por espelho. Quando a gente olha para um espelho, o que a gente vê? A gente vê a nossa própria imagem, né? Contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória. Então, esse é o trabalhar do Senhor que Ele está fazendo em nós hoje, né? Quanto mais nós exercitamos o nosso espírito, quanto mais nós saímos de nós mesmos, quanto mais nós invocamos o nome do Senhor, quanto mais nós oramos, quanto mais nós desfrutamos da palavra profética, da palavra no aspecto fundamental, né? Mais desse Cristo vai se acrescentando em nós, e mais de nós vai se perdendo. E com o tempo nós vamos nos parecendo cada vez mais com o Senhor. Então, ao ponto de chegar um momento que nós vamos olhar nesse espelho e nós nos pareceremos com o Senhor, né? Então, esse é o trabalhar que o Senhor está fazendo em nós hoje. E em revelação, o Senhor tem falado que o desejo de Deus, praticando isso, é que nós sejamos introduzidos em Deus, né? Esse trabalho da glorificação vai levar ao ponto de nós sermos introduzidos em Deus. Deus quer um relacionamento nesse nível de intimidade, não é só um relacionamento né, de Ele e Deus e nós ali assim, separados. Não, Ele quer que nós nos misturemos com Ele. Louvado seja o Senhor. Como é o relacionamento de Deus com o Senhor Jesus, né? Então Senhor Jesus, nós pensávamos muitas vezes que Deus era solitário, né? Que Ele vivia lá no céu, ali sozinho, aquele senhor de barba, e julgava. E essa é a minha realidade, tá, irmãos? Eu sempre temia a Deus, eu sempre temi desde pequeno, antes de eu me converter. Eu não havia me convertido ainda, mas eu sempre tinha um sentimento de temor para Deus. Mas o Deus que eu via era um Deus solitário. Um Deus solitário, né? Que estava ali, às vezes, para julgar e tal, uma coisa bem distante. Mas graças ao Senhor que a gente tem vivido e percebido que não é nada disso, né? O Senhor está no nosso espírito, Ele está dentro de nós, Ele quer se relacionar conosco, Ele quer a nossa companhia, Ele quer conversar conosco, Ele quer que nós invoquemos e santifiquemos o nome dEle o tempo todo, né? Ele quer tocar, executar a economia dEle conosco. Ele não quer fazer nada sozinho, Ele quer a nossa presença, somos membros do corpo de Cristo. Então, Ele conta com cada um de nós, né? Então, é esse Deus solidário, parceiro. Mas nessa revelação, a gente vê que o Senhor, na verdade, Ele não estava sozinho, não. Provérbios 8:30 diz aqui, ó, que o Senhor, Ele estava... Provérbios 8:30. Jesus. Diz aqui em Provérbios, então eu estava com ele e era o seu arquiteto. Esse é Jesus falando, né? O filho e o pai, eles se alegravam, né? Então eu estava com ele e era o seu arquiteto. Dia após dia eu era suas delícias, folgando perante ele e em todo o tempo. Regozijando-me no seu mundo habitável e achando as minhas delícias com os filhos dos homens. Então a gente vê aqui que, na verdade, sempre existiu, né, na eternidade passada, um relacionamento. Deus estava tranquilo, Deus é Deus, né? Que impressionante, Deus é Deus. Ele estava tranquilo, estava confortável, desfrutando da presença ali do Filho. Eles tinham um relacionamento próximo, gostoso, desfrutava um o outro, né? Mas no amor, né, no grande amor de Deus, Ele quis criar o homem e quis que o homem entrasse nisso, desfrutasse disso também. Então, a gente vê
como o Senhor é maravilhoso, como o Senhor, que o amor, que esse amor do Senhor possa nos constranger, né? Que nós possamos realmente ser constrangidos por quão grande amor do Senhor para com nós, os homens, as mulheres, de possibilitar que nós, para nós, essa realidade, né? Essa realidade de nós vivendo a vida cristã hoje dessa maneira, negando a nós mesmos, comendo e bebendo de Cristo, permitindo que a vida de Deus cresça em nós, nós temos a possibilidade de alcançar tal realidade, de nós entrarmos em Deus e de Deus entrar em nós e de nós vivermos essa comunhão íntima e junta, né? essa comunhão com a Trindade, né? Se a gente vê realmente muitos versículos bíblicos, a gente percebe que desde do princípio, né, Deus tinha essa intenção de ter uma mistura com o homem. Lá em Gênesis, no início, diz que Deus criou o homem conforme a sua imagem e a sua semelhança. O óleo e a água, como eles não têm a semelhança, eles não se misturam. Mas tudo aquilo que tem a semelhança, ele pode se misturar. Então Deus já fez o homem e a mulher com essa possibilidade, dando essa possibilidade de mistura, né? A gente vê que já tinha um plano desde o início, né? E a gente vê também que, a gente percebe que as bodas, né, que na volta do Senhor, os 1000 anos, na verdade, vai ser uma grande festa de casamento, né? A igreja é a noiva, Cristo é o noivo e a igreja é a noiva. E nas bodas vai essa festa, essa união. Ouvintes, irmãos, isso não é uma maneira linda, maravilhosa e encorajadora que a Bíblia está sendo revelada para nós? Não é esse? Esse é o meu sentimento. Qual que é o seu sentimento com respeito a isso? Você não é encorajado vendo esse nível de revelação chegar para nós? Você não é encorajado a ler mais a Bíblia, a desfrutar mais dos livros espirituais, a orar mais, a apacentar as pessoas, a pregar o Evangelho? Você não é encorajado a isso? Senhor Jesus, eu estou muito encorajado. Eu me considero um privilegiado por ter desfrutado de maneira mais intensificada essa semana essa palavra para poder elaborar essa mensagem, né? E estar aqui tendo o privilégio de passar uma realidade tão importante, tão real, tão prática. Isso não é ficção. Isso é real. É palatável, é praticável, né? Começa-se invocando o nome do Senhor. Quer experimentar? Começa invocando o nome do Senhor, que é esse destino que está separado para todos nós. O encargo meu era esse, irmãos. Então, né, só recapitulando, a palavra que tem chego para nós é uma palavra que nós precisamos vivê-la. Vivê-la. A palavra não pode ficar no entendimento, no conhecimento. Aí nós corremos o risco de nos orgulhar e não cumprir aquilo que está designado para nós, que é cuidar de gente, cuidar das pessoas e apacentar as pessoas. E aquilo que o Senhor espera de nós é que nós realmente pagamos o preço, escolhamos o caminho da porta estreita. O caminho da porta estreita. Neguemos a nós mesmos. Quem quer vir após mim, negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz e siga-me. Então, que nós possamos olhar essa fala de nós nos restringirmos com outros olhos, sabendo aonde é que o Senhor quer nos levar. E o Senhor quer que nós nos introduzir nele mesmo. Né? Que através da sua glória, através da glorificação, da nossa glorificação. O meu encargo era esse. Só queria lembrar os irmãos, no sentido de que nós temos ainda a possibilidade, esse final de semana, de ofertar para a África. Não percamos essa oportunidade. Tá? Até mais, irmãos. Muito obrigado.
da nova aliança não é autossuficiente. O ministro da nova aliança é aquele que depende do Senhor em todos os passos, todas as etapas do seu ministério. Em nós mesmos, no nosso homem natural, sem Deus, sem o Espírito, nós não somos nada. Pelo contrário, a nossa suficiência vem de Deus. Eu acho que cada um de nós temos um espinho na carne, que está lá nos incomodando. E a gente pede para Deus tirar. Às vezes você não aguenta mais espinho na carne. Então por causa disso, 3 vezes eu pedi ao Senhor: tira esse espinho de mim. Senhor, tira esse espinho de mim. Senhor, tira esse espinho de mim. Sabe o que o Senhor respondeu? A minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. O ministro da nova aliança não é um super-homem, ele é humano. Nós não somos tão fortes assim. Uma coisa, irmão, nós aprendemos é invocar o nome do Senhor. Mas o que Deus quer fazer para formar um ministro da nova aliança é fazer você experimentar a graça suficiente.